No vídeo de hoje vamos falar sobre o altar do Senhor, certo, queridos? Até hoje a gente ouve muito sobre o altar e muitos dizem que o altar do Senhor é o nosso coração, enquanto outros dizem que o altar é o púlpito que existem nas denominações. Essas pessoas afirmam que o púlpito é um lugar sagrado e que o Senhor não quer que qualquer pessoa fale ou pregue ali. Quanto a nós, vamos ver o que de fato é o altar nos dias de hoje. Ouça com atenção e tire as suas conclusões. O altar no tabernáculo. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele há. E o santificarás com todos os pertences e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. E santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Encontramos isso em Êxodo capítulo 40, versículo 9 ao 10. O texto fala do altar do tabernáculo. Nessa época de Moisés ainda não existia o templo de Salomão. O altar do templo de Salomão. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 19. Neste texto acima, meus amados, já vemos um altar no templo que Salomão construiu. Só que a palavra altar será encontrada diversas vezes na Bíblia. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis capítulo 8, verso 20. Já neste versículo, nós vemos pela primeira vez a menção de altar em toda a Bíblia, que foi feito por Noé após sair da arca, quando acabou o dilúvio. A gente vê na Bíblia altares de pedra, de metal, de ouro e etc. O altar para o judaísmo. Para o judaísmo, nós percebemos que o altar era um local formado por terra, algumas vezes por pedras, e também, como no caso de Moisés, uma caixa dourada onde as ofertas de sacrifícios eram apresentadas. O altar para a Igreja Católica. Quanto ao catolicismo romano, o altar é a mesa onde a missa é celebrada. Muitos católicos consideram o altar em seus templos como o símbolo do próprio Cristo. Neste caso, o altar deve ser fixo, feito de pedra, de um só bloco, simbolizando Jesus como a pedra viva. Claro que hoje também existem altares de madeira, mas enfim, a simbologia é a mesma, continua a mesma. Agora o altar para os protestantes, meus queridos. Para os protestantes, o altar é o púlpito ou o local onde os pastores pregam, onde as pessoas são consagradas a um ofício e também onde a Santa Ceia é consagrada em um culto específico. Muitos protestantes levam muito a sério os púlpitos, onde as escrituras são mencionadas e onde muitas coisas são realizadas. Continuamos na parte 2. Continuando a parte 2 do estudo, o que é o verdadeiro altar do Senhor? Então, meus queridos irmãos, o que é de fato o altar na era da graça? Vemos hoje que existem muitos templos, denominações e, por consequência, muitos altares. Porém, segundo as Escrituras, o que é o templo do Senhor hoje? Ou devemos reformular a pergunta? Quem é o templo do Senhor hoje? Na verdade, agora devemos perguntar: quem é o altar do Senhor? E não
o que é o altar do Senhor, certo? E por que isso? Porque hoje nós somos o templo do Deus vivo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E que consenso tem entre o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Veja que está claro, a gente é o templo do Senhor. Portanto, se somos o templo do Senhor, qual seria o altar dele, a não ser a nossa própria vida? Então, entenda que muitos lugares dizem que temos que levar o nosso sacrifício para o altar de Deus. Então muitos chamam esses sacrifícios de ofertas, dentre outras coisas. Porém, qual é o sacrifício que Deus quer da gente? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. O sacrifício é a nossa vida em adoração ao nosso Deus. O que é o altar de Deus hoje? Então vemos que hoje, segundo as Escrituras, nós somos o verdadeiro altar de Deus. Hoje, Deus não precisa de altares móveis, de pedra, de madeira, etc. Deus hoje usa seus filhos, seus servos, que são o altar de Deus. A nossa vida em Cristo é o altar de Deus. Que a cada dia, cada cristão preserve seu altar limpo diante de Deus, vivendo em santidade, para que Cristo seja glorificado. Então, meus irmãos, finalizado este estudo sobre o que é o verdadeiro altar do Senhor, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares e irmãos este vídeo. Que esse entendimento seja levado a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Até mais. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar este material em suas redes sociais. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Dê uma olhada na descrição dos vídeos e assista às playlists. Até a próxima.